Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro, do Departamento Acadêmico de Informática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com mais uma aula do nosso curso de Sistemas Inteligentes. Na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre representação do conhecimento em lógica. Então a gente já viu aí que conhecimento é diferente de informação e diferente de dados, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daí, focando na representação do conhecimento em lógica. Então, só revisando, o papel da representação do conhecimento em sistemas inteligentes, em inteligência artificial, é reduzir problemas de ação inteligente a problemas de busca. Então, se você tem todo o conhecimento armazenado para determinada atividade, você pode encontrar soluções a partir de técnicas de busca aplicadas a esse conhecimento. Então, uma linguagem de representação do conhecimento é uma linguagem formal que, junto com um conjunto de regras de inferência, é capaz de gerar novas representações ou novos conhecimentos a partir aí da semântica que você atribui para essa linguagem formal. Então, uma boa representação do conhecimento torna explícitos os objetos e as relações importantes entre esses objetos. Ela deve ser transparente, rápida e facilmente computável. Então, a lógica, né, a lógica matemática, pode ser utilizada como uma linguagem de representação do conhecimento. Então, a lógica proposicional, ela é uma formalização básica, né, que a gente pode utilizar aí para armazenar e operar sobre conhecimento modelado nesse formato. Então, a sintaxe da lógica proposicional, ela parte de proposições, que são afirmações com valor lógico, né? Então, uma proposição é qualquer afirmação que possa ter valor lógico verdade ou falsidade. E a semântica é dada pelo significado que os utilizadores dão às proposições, né? Então, a lógica ela pode ser utilizada como uma forma de representação do conhecimento, né? Ela tem uma certa facilidade de ser manipulada pelos computadores e também é possível de você converter termos e frases em linguagem natural para essa representação em lógica. As lógicas mais usuais são a lógica proposicional e a lógica de predicados, ou cálculo de predicados. A gente vai ver esses dois modelos de representação do conhecimento no nosso vídeo de hoje. E também tem outras lógicas, como a temporal, modal, fuzzy, que a gente vai, né, algumas delas a gente vai ver na sequência. Bem, só fazendo aqui uma relação, né? Então, na lógica proposicional, você armazena fatos e relações entre esses fatos. E cada proposição ela só pode ter um valor verdade, né? Ela é verdadeira, falsa ou não conhecida. Na lógica de predicados de primeira ordem, além dos fatos e suas relações, né? Fatos, objetos e suas relações, a gente tem também funções, né? Mas ela mantém ainda essa questão de só pode ser, né, verdadeiro ou falso. A lógica temporal, você inclui o tempo, então você consegue modelar mudanças que ocorrem ao longo do tempo. A lógica probabilística, você inclui probabilidades, né? Então, em vez de ser verdadeiro ou falso, você coloca um grau de crença de que aquela afirmação é verdadeira ou falsa, de 0 a 100%. Então, a lógica probabilística, ou as redes bayesianas, elas modelam a incerteza de um determinado base de conhecimento. E a lógica fuzzy, ela substitui o grau de crença por um conceito chamado grau de pertinência, que modela mais a imprecisão de uma determinada base de conhecimento. A lógica fuzzy a gente vai ver na sequência aí no próximo encontro. Bem, a lógica proposicional, ela usa proposições para representar o conhecimento e faz raciocínio, né? Faz inferências a partir dessas proposições. Então, vou fazer uma pequena revisão aqui, né? Então, a proposição é qualquer afirmação que pode ter um valor verdade. Hoje, aqui em Curitiba, está chovendo. Então, essa proposição, hoje está chovendo, que eu vou chamar aqui de A, ela é verdade nesse momento, nesse lugar que eu estou. Então, se quisermos provar a verdade da proposição hoje está chovendo, é necessário provar a verdade da variável A, né? Então, para isso, a gente utiliza aí os operadores da lógica, né? Então, existem símbolos que representam aí operadores matemáticos, né? Então, tem a conjunção, o operador AND ou E lógico, a disjunção, que é o OR, o OU lógico, a negação, que é o NOT, a implicação, né? E a equivalência lógica.
Então, só relembrando as tabelas verdades, isso aqui, né? Então, a conjunção ela é verdade apenas quando as duas premissas forem verdade, né? Então, A e B é verdade só quando tanto A quanto B forem verdade. A disjunção é verdade quando qualquer uma das duas for verdade, né? Ou A ou B ou ambas. A equivalência só é verdade quando tanto o A quanto o B tiverem o mesmo valor lógico, né? E a negação é ao contrário, né? Se A é verdade, não A é falso e assim por diante. E a implicação, que é uma operação bem interessante, ela tem essa tabela verdade aqui, né? Então, verdade implica verdade, falso, né? Qualquer coisa falsa implica verdade, e a única coisa que não pode é que é uma coisa verdadeira implicar uma coisa falsa. Então, eu consigo modelar conhecimento, utilizando, por exemplo, regras do tipo se então, pelo implica. Então, eu posso dizer, se a bateria está baixa, então o carro não vai pegar, né? Então, se eu colocar aqui A é a bateria está baixa e B é o carro não vai pegar, e eu tiver a implicação, que A implica B, e daí, se eu souber, né, mais informações, eu posso deduzir, né? Se eu souber que a bateria não está baixa, que A é verdadeiro, eu posso deduzir que B também é verdadeiro. Então, a lógica proposicional ela tem uma série de vantagens, uma série de possibilidades de modelagem, mas ela tem as suas limitações, né? Ela não expressa conhecimento que necessite de quantificadores, ou para todos os casos, ou para alguns casos. Então, essa expressão, todos os seres humanos são mortais, né? Ela é compreensível na linguagem natural. Se eu digo que alguém é um ser humano, eu posso inferir a partir desse conhecimento aqui que alguém é mortal. Só que esse tipo de raciocínio ele está além da capacidade de expressão da lógica proposicional, né? Aqui, para eu expressar esse conhecimento, eu teria que fazer uma proposição para cada humano e dizer que cada um deles é mortal, né? Ele não consegue expressar aqui se todo ser humano se, para todo ser. Se o ser é ser humano, então implica que o ser é mortal. Então, esse tipo de conhecimento está fora das possibilidades de apresentação da lógica proposicional. Por isso que a gente vai atrás de uma representação que tenha maior capacidade, né? E a gente chega na lógica de predicados. Foi proposta aí por Gottfried Frege, e ela opera com predicados e argumentos, né? Como se fossem funções. Então, uma proposição, eu digo, a B é Brasil é um país sul-americano. Essa proposição aqui ela é verdadeira. Mas, num predicado, eu posso colocar parâmetros, né? Então, eu posso dizer que fica Brasil na América do Sul, né? E daí eu consigo colocar aqui que todo país que fica na América do Sul tem uma determinada característica, né? Então eu consigo usar os quantificadores universal e existencial com os predicados para representar conhecimento de uma forma mais ágil, né? Então a lógica de predicados ela tem uma série de elementos aí, né? Eu tenho constantes, eu tenho os predicados que podem operar sobre essas constantes ou também sobre variáveis, né? Então aqui eu tenho Maria como uma constante, João como outra constante, e eu tenho um predicado gosta João Maria. Tá vendo? Um predicado com duas constantes. Aqui eu posso ter um predicado com duas variáveis. Né? X gosta de Y. E daí eu descubro quem gosta de quem. Né? Eu posso trabalhar com funções que relacionam elementos com outros elementos. Então eu posso dizer que se eu sei que o pai do João é o Antônio e a mãe da Joana é a Maria, eu posso dizer que o pai do João é amigo da mãe da Joana. Tá vendo aqui, ó? Então, esses símbolos sendo manipulados são o que dá origem à lógica de predicados. Então, a lógica de predicados, ela permite armazenar, permite representar, né, matematicamente conceitos. Então, eu tenho aqui algumas afirmações, eu consigo escrever que todas as crianças gostam de sorvete. A representação é para todo C, se C é criança, isso implica que gosta C de sorvete. Há um oceano que banha o Brasil. Se existe um oceano O, existe um oceano O que banha o Brasil, que é o Oceano Atlântico. Esse O aqui é o Oceano Atlântico. E algumas aves migram. Existe a ave que migra. Está vendo aqui as regras utilizando o operador de implicação. Então, a lógica de predicados permite que você
realize raciocínio ou deduções, né? Inferir novos conhecimentos a partir de conhecimentos já disponíveis, fatos e regras expressos no cálculo de predicados. Então, a inferência mais comum é essa daqui, né? Se eu sei que P é verdadeiro e eu sei que a implicação, P implica Q, também é verdadeiro, então eu consigo concluir que Q é verdadeiro. Isso aqui é a regra de inferência modus ponens, né? E essa regra é a base aí dos mecanismos de inferência é, automatizados. Então, eu posso dizer que se alguém está nadando, então essa pessoa está molhada. Então, eu consigo representar isso aqui através da lógica, né, da lógica de predicados. Para todo x, se x está nadando, então x está molhado. E daí eu posso, através dos modus ponens, sabendo que um determinado x está nadando, eu posso concluir que ele está molhado. Ok? Bem, essa lógica, ela permite que a gente represente conhecimentos, né, converta conhecimentos expressos em linguagem natural para conhecimentos expressos em lógica. Então, eu trouxe aqui uma pequena base de conhecimento para a gente fazer alguns experimentos, né? Então, eu trouxe aqui uma base de conhecimento que tem algumas afirmações. Os elefantes são animais grandes. Todos os elefantes comem todo tipo de alimento. Dumbo é um elefante, todos os animais grandes são pesados e amendoim é um alimento. E daí, com base nessas afirmações, eu quero saber se é possível provar que Dumbo é um animal pesado e se Dumbo come amendoim. Não, observe, essas afirmações aqui do Dumbo é um animal pesado e Dumbo come amendoim não estão explícitas aqui na minha base de afirmações. Mas, né, deve dar para perceber que é possível concluir isso a partir disso aqui. Então, vamos fazer isso daí, vamos modelar isso usando a lógica de predicados da primeira ordem. Então, aqueles predicados ali podem ser modelados dessa forma aqui, ó. Se todo elefante é um animal grande, eu posso dizer que para todo A que há um elefante, então, né, implica que A é um animal que tem a característica de ser grande. Todo elefante A e todo alimento C, então implica que A come C. Então, voltando aqui, né, todos os elefantes comem todo tipo de alimento. Então, para todo elefante A e todo alimento C, né, A come C. Dumbo é um elefante. Todo animal grande também é um animal pesado. E amendoim é um alimento. Então, como que a partir dessas informações, desse conhecimento modelado aqui em lógica de predicados, eu consigo responder essas perguntas? Né? Então, tem uma forma de eu representar isso daí, né, utilizando uma linguagem de programação chamada Prolog. E ela é muito simples ao que a gente escreveu aqui em lógica de predicados de primeira ordem. Só inverte um pouco né, a maneira de escrever. Então, se eu quero dizer que todo elefante é um animal grande, eu escrevo isso em Prolog dessa forma aqui, ó. Um animal A um animal A grande pode ser deduzido se ele, né, a partir do conhecimento de que esse A é um elefante. Então, tá vendo esses dois pontos, tracinho aqui? É como se fosse símbolo de implicação, só que escrito a seta para o outro lado. Então, como é que eu leio isso aqui? A é um animal grande se A for um elefante. Então, aqui, ó, A come C se A for um elefante e C for um alimento. Todo elefante come todo alimento. Dumbo é um elefante, tá vendo? Aqui no caso, é interessante notar que as maiúsculas são variáveis e as minúsculas, né, são elementos da linguagem Prolog. Então, elefante, Dumbo, pesado, grande, são elementos aí que são interpretados pelo Prolog como constantes ou predicados. Então, aqui, todo animal grande também é pesado. Eu digo aqui, o animal W, para ser pesado, ele tem que ser grande. E amendoim é um alimento. Então, agora, se eu tenho essa pergunta, será que o Dumbo come amendoim? Será que eu consigo deduzir isso a partir desses predicados aí? Então, eu posso fazer essa conversão, né, que eu já estou colocando ó, em lógica de predicados e em Prolog. Está vendo que é muito parecido? Muda um pouquinho a ordem, muda tiro para todo, tiro colchetes, mas é muito parecido. Então, isso daí permite eu fazer um processo automático de inferência usando lá o tal do modus ponens. Né? Então, eu pego essa minha base de conhecimento e faço essa pergunta para a base. Eu consigo deduzir que come Dumbo amendoim? Então, para fazer isso, a gente tem até um editor online, né? Que é nesse site aqui, swish.swi,
swi-prolog.org, né? Que é um interpretador Prolog que foi colocado online aí para ser utilizado gratuitamente. Então está aqui a cara dele, está aqui a nossa base de conhecimento já escrita. Observe, isso aqui é uma linguagem de programação, consegue fazer inferência a partir de texto que você escreve aqui, né? Escreveu certinho na sintaxe e ele já consegue fazer inferência usando o modus ponens direto daí. Esse site é swish.swiprolog.org. Então vamos ver isso daí funcionando. Então só mostrando aqui como que funciona essa prova. Então você tem aqui 5 conhecimentos, tá vendo? São 5 afirmações em forma de predicados de primeira ordem. Então, eu posso colocar um sexto predicado e daí, a partir do sexto, começar a fazer inferências, usando modus ponens. Então, se eu sei que Dumbo, eu quero saber se Dumbo come amendoim. É possível provar isso a partir da minha base? Então, eu vejo aqui que tem alguma coisa que casa. Opa, tem um predicado come aqui, né? Só que ele só pode ser provado se A for unificado com Dumbo, né? Se a variável A vai virar a constante Dumbo e a variável C virar a constante amendoim. Para eu provar isso aqui, eu tenho que descobrir se o Dumbo é um elefante, né? E se o amendoim é um alimento. Tá vendo? Então, eu juntando essas 6 e a 2, eu obtenho essa fórmula aqui. Então, para provar isso aqui, eu tenho que saber se isso é verdade e isso é verdade. Daí eu procuro lá, elefante é Dumbo é elefante, está escrito lá na regra 3. Então, bateu essa aqui. O alimento é amendoim, amendoim é um alimento? Está na regra 5. Opa, provei isso, provei isso, provei isso, provei isso, provei isso, então, sim, Dumbo come amendoim. Tá ok? Vou fazer a segunda pergunta aqui. Dumbo é um animal pesado? Né? Se vocês relembrarem lá, na nossa base de regras, diz que todo animal grande, né, que o elefante é um animal grande e todo animal grande é pesado. Então, eu tenho que fazer essa sequência de operações. Então, eu coloco aqui, Dumbo é um animal pesado? Ele vê lá que tem regra 4, que se o Dumbo for unificado com essa variável W, isso aqui é verdade se o W for um animal grande. Então, eu venho aqui e vejo agora, né, esse animal Dumbo é grande, eu tenho aqui, opa, para ser um animal grande, se eu achar um elefante, né, que todo elefante é grande, então eu tenho que achar um elefante Dumbo na minha base. Tem esse elefante Dumbo? Tem, a regra lá. Né? Então, regra 3 diz que elefante Dumbo é verdade. Então, se elefante Dumbo é verdade, animal Dumbo grande. Se animal Dumbo grande, então animal Dumbo pesado. Se animal Dumbo pesado, está provado o que eu queria provar. Tá ok, pessoal? Então, eu tenho aqui o Swish, né, no site aqui que eu mostrei para vocês. Eu criei, né, copiei lá a base de regras, tá vendo aqui, ó? 2 pontos, tracinho, elefante A, alimento C. Observe, essa variável A, C aqui é diferente das outras linguagens de programação. Ela só tem um escopo dentro de uma única, né, linha aqui de código, né, de um único predicado. Então, eu posso reutilizar a variável A, não preciso ficar trocando por B, né? Basta que seja a mesma variável do lado esquerdo e do lado direito. Né? Qualquer coisa escrita com maiúscula, né, é considerado uma variável. Então, eu escrevi aqui as minhas 5 regras. Eu tive que mudar a ordem porque ele exige que as regras que têm o mesmo nome sejam contíguas aqui no meu programa. Então, agora eu tenho aqui a pergunta. Tá vendo aqui, ó? Qual a pergunta que eu vou fazer? Dumbo come amendoim? Na hora que eu clico aqui no Run, ele vai me responder através daquele processo de inferência que eu já mostrei para vocês. Né? Se você quiser ver esse processo sendo executado, você vem aqui em Trace, tá vendo? Debug Trace. E daí você dá o Run e você pode ir vendo tudo que ele está fazendo aqui. Ó. Então, come Dumbo amendoim é verdade? Para eu fazer isso, eu tenho que verificar se, né, aqui pela regra 1, se Dumbo é um elefante. Opa, provou, tá vendo? Está verdinho. Agora eu tenho que provar que alimento, que C é um alimento. Então, amendoim é um alimento. Opa, consegui provar porque está escrito aqui na regra 5. Então, provei essas duas coisas, eu provei que Dumbo come amendoim e, portanto, essa pergunta é true. Vamos fazer uma pergunta um pouquinho mais complicada aqui. O que que o Dumbo come? Tá vendo? Interessante. Então, vou só tirar o trace aqui. Ele vai responder, né, se tudo estiver certo, vai responder que o Dumbo come amendoim. Se eu colocar um outro alimento aqui, sei lá,
maçã, banana. Então, se eu executar de novo aqui o run, agora o Dumbo vai comer amendoim e tem um next, tá vendo? Tem mais uma coisa que o Dumbo come banana também. A outra pergunta que eu tinha lá é se o Dumbo é um animal pesado. O Dumbo pesado. Então, na hora que eu faço essa pergunta aqui, a resposta é true, verdade. Né? Daí acabou, não tem nada novo. Então, ok, pessoal? Então, aqui foi um exemplo básico de como funciona a representação do conhecimento em lógica de predicados, que pode ser convertida rapidamente, né, facilmente aqui para o Prolog, e você pode fazer perguntas aqui para tua base de conhecimento. Ok? Deixa eu voltar aqui e apresentar para vocês um outro exemplo, que é um exemplo da árvore genealógica. Então, eu posso colocar informações sobre os parentes, né? Eu usei aqui o progenitor para não precisar ficar preocupado com mãe, pai, avô, avó, filho, filha, né? Então, progenitor quer dizer que Maria, né, é mãe de José, João é pai de José, João é pai também da Ana, José é pai da Júlia, portanto, a Júlia é neta de Maria e João, tá vendo aqui? Então, essa árvore genealógica representa esse conhecimento aqui, né? Representado aqui na forma de um grafo entre quem é progenitor de quem. Né? A gente vai falar mais para frente sobre isso aqui, né? Isso é representação gráfica, ela tem um nome, né? É outra forma de representação de conhecimento. Mas, então, eu coloquei esse conhecimento dentro aqui do meu formato de predicados, que pode ser visualizado lá dentro do Prolog. E eu posso começar a fazer consultas, né? Então, que tipo de consultas eu posso fazer aqui? Ah, João é progenitor de Ana? No caso aqui, ó, tá aqui. Então, ele vai me dizer que é verdade. Eu posso fazer consultas que não são verdade. Então, Jorge é progenitor do João, ele vai me responder falso. Por quê? Porque toda vez que ele não consegue provar, ele passa por todas as informações, os conhecimentos aqui da base de fatos, e não consegue provar, ele diz que eu não consegui provar, é falso. Então, tudo que não é provável numa base é considerado falso. E eu posso perguntar, certo, Jorge é progenitor de quem? E daí ele vai me responder, ninguém. Né? O Jorge é filho da Iris aqui, não tem filhos representados aqui na base de fatos. Tá? Mais perguntas. Então eu posso perguntar, João é progenitor de quem? E o sistema, né, o Prolog, vai me responder José e Ana. E daqui eu tenho um outro predicado um pouquinho mais interessante. Né? Aqui são todos fatos a respeito de quem foi, né, progenitor de quem. Mas eu tenho aqui uma regra, né, que diz que X é avô de Y, C, ou avó, né? Se X foi progenitor de um Z, que por sua vez é progenitor do Y. Tá vendo aqui o relacionamento? Tá? Então, se eu chamar agora, o João é avô de quem? Ele vai me responder que João é avô de Júlia e de Iris, porque João é pai do José e José é pai da Júlia e da Iris. Tá ok? Então, antes de falar de recursividade, deixa eu mostrar isso aqui funcionando ali no blog. Voltando aqui para o nosso Swish. Eu já tenho aqui um outro programinha, que é esse que eu mostrei para vocês, os progenitores, né? E daí eu posso fazer perguntas. Tem algumas perguntas prontas aqui, então, João é progenitor de quem? Ele vai me dizer que João é progenitor do José e da Ana. Posso também pedir a resposta em formato de tabela. Aí ele já me dá, tá vendo? Ó, formatinho de tabela. Eu posso perguntar quem é progenitor de quem na minha base, né? Aí ele já me dá todos os pares de né, X, que são progenitores de Y. Então, aqui no caso são 6 conhecimentos. E daí eu coloquei aquele avô, né? Então, aqui eu trouxe um outro exemplo, na verdade está aqui para baixo, o predicado avô. Né? E eu modelei o predicado avô, vou apagar esse ancestral um pouquinho. Então, o avô é X é avô de Y, C, X é progenitor de Z e Z é progenitor de Y. Ok? E já coloquei o neto aqui, né?
YX, que é basicamente a mesma coisa, só que escrito de outra forma, né? Só mudou aqui a ordem, né? Aqui eu troquei, né? Mas é a mesma coisa. Só troquei a posição aqui. Progenitor XZ, progenitor ZY. Então, Y é neto de X, se isso aqui for verdade. Tá ok? Então, vou fazer as perguntas aqui para ver quais os avós e netos que tem aqui nessa brincadeira, né? Essa base. Então, vou perguntar se João é avô de quem? Eu pergunto aqui, ele me diz que, ó, João é avô de Ana e de José. Que João, não, progenitor, vou perguntar avô, certo? Avô João de quem? Ele vai me responder que é avô da Júlia, da Iris e mais ninguém. Então, João é pai de José, José é pai da Júlia e da Iris. José é avô de alguém? Opa, José é avô de Jorge. Jorge é avô de alguém? Falso. Não conseguiu provar na base, portanto ele disse que não. Ok? Bem divertido de brincar com isso, né? Lembrando que é uma linguagem de programação, você pode fazer seus programas e executar. E agora eu tenho aqui mais mais um único conceito que eu queria passar para vocês, que é como representar recursividade em Prolog. Então, suponha que eu queira descobrir todos que são ancestrais de todos os outros. Então, para todo x e z. X é um ancestral de z, se há algum y, tal que x é um progenitor de y e y é um ancestral de z. Tá vendo? A definição recursiva de ancestral. Em Prolog, plenamente possível. Então, criei ancestral xz, c, x for progenitor de y e y for ancestral de z. Tá ok? Eu tenho que tomar um certo cuidado aqui, porque a hora que eu coloco recursividade, pode ser que ele não pare nunca de fazer pesquisas, né? Então eu tenho que colocar aqui um caso base, né? Então, quem é progenitor também é ancestral. Se esse caso base aqui não for suficiente para apresentar, daí eu vou para meu passo da recursão. Então, depois que eu achei todos os pais e mães, aí eu vou procurar os avós, os bisavós, trisavós e assim por diante. Legal? Então, a hora que eu pergunto ancestral João X, ele vai me responder, vai procurar na base recursivamente e vai descobrir lá que tem um monte de gente que João é ancestral dele. Ok? Então, tenho agradecimentos aqui à professora Solange Oliveira Rezende, da USP, que eu olhei um pouco o material dela para fazer essa aula. Né? Eu queria só dar mais algum exemplinho aqui para vocês, usando aqui o predicado ancestral, né? Que está modelado exatamente igual eu já tinha mostrado para vocês, né? Então, eu posso descobrir aqui quais são os ancestrais. Quem é ancestral do Jorge? Né? Então, na hora que eu rodo isso aqui, ele vai me dar. Ixi, um monte de gente. Porque a Iris é a mãe do Jorge, e daí o João é pai do José, que é mãe da Iris, pai da Iris. Então, tudo isso aqui são ancestrais do Jorge. Ok? Eu tenho mais um exemplo aqui em que eu coloquei também a questão, né, de gênero, quem é homem, quem é mulher, e daí eu posso perguntar quem é pai de quem. Ah, pai XY é o homem X que for progenitor. Mãe é a mulher X que for progenitora. Avô, poderia pôr avó também. Poderia pôr neto, neta. Né? Então eu posso utilizar essa capacidade de representação do Prolog para representar uma grande quantidade uma grande gama de conhecimentos. Tá ok, pessoal? Então deixo para vocês aí se divertirem brincando com isso. Essa foi a nossa aula de representação do conhecimento em lógica e introdução à linguagem Prolog.